Irmãos conosco, na nossa família, no nosso lar, que estão ali apenas pela consanguinidade mesmo. Bom, mas quando eu digo apenas, eu estou colocando esse apenas entre aspas. Que além de ser pela consanguinidade, talvez não seja ainda um familiar espiritual, mas um dia poderá ser com certeza. E um motivo há para que estejamos juntos com esses nossos irmãos que nós costumamos dizer mais difíceis, não é? Aqueles parentes mais difíceis da nossa família. Mas não podemos nos esquecer que nós também somos parentes difíceis, né? É sempre uma via aí de mão dupla. Muitas vezes nós somos esses parentes difíceis. O próprio Jesus, quando falava numa reunião com muitas pessoas, numa casa, chegaram para ele e lhe disseram que a sua mãe, os seus irmãos encontravam-se lá fora para falar com ele, e Jesus manifesta-se, até para espanto de alguns, dizendo, mas quem são a minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha família são todos aqueles que adoram o Pai, aqueles que vivem a Deus, a que vive o Pai. Por quê? Porque para Jesus, a sua família, e não que ele não desse atenção, não respeitasse a sua família consanguínea, que consequentemente também era a sua família espiritual, porque todos somos a família espiritual de Jesus. Mas nós estamos falando de nós, não de Jesus, esse espírito que já alcançou a evolução toda que alcançou. Nós estamos falando de nós, espíritos que ainda estamos nas primeiras fileiras das escolas da evolução. E por conta de estarmos ainda nas primeiras fileiras, ainda temos muitas dificuldades em nos relacionarmos, em lidarmos com os nossos familiares. Às vezes conseguimos lidarmos mais facilmente com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho na rua, seja lá onde estivermos, do que propriamente dito na nossa família. Bom, quase sempre, como estamos lá fora na sociedade, a nossa conduta é outra, né? Uma conduta um pouco mais social, digamos assim. Não é que tenhamos duas caras ou que vivamos de máscaras, não. Mas é que estamos na sociedade com outras pessoas, ainda que procuremos ser nós mesmos, mas às vezes é um pouco diferente pela intimidade do lar, pela intimidade daqueles que convivem conosco. E no lar estão espíritos que, por força dos nossos compromissos do passado, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem, nos ajudam e nos experimentam. Por quê? Porque somos todos amigos espirituais que desde outras experiências estamos vivenciando situações de afinidade e às vezes de conflitos. Por isso que muitas vezes nós temos, às vezes na família, aqueles nossos irmãos com quem nós temos dificuldades de nos relacionarmos, porque ainda não estamos afinizados, nós com ele e ele conosco. Então é momento, é oportunidade que nós temos. Ah, mas isso é muito difícil. Às vezes é realmente muito difícil. Aquele que vive uma situação de conflito com um irmão dentro das paredes do seu próprio lar, é que sabe como isso é muitas vezes difícil. Mas é necessário que nós acordemos para essa situação. Não adianta, como diz o ditado, empurrar com a barriga. Não adianta contendas o tempo inteiro dentro de um lar, com o meu irmão, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. Isso não vai resolver nada. Nós temos que procurarmos sermos mais inteligentes e começarmos a procurar uma harmonia, ainda que pequena, mas procurarmos essa harmonia dentro do nosso lar. Afinal de contas, nós sempre dizemos isso, e não dizemos na doutrina espírita, mas em qualquer segmento religioso,
Nem sempre em segmentos religiosos nós falamos da grande importância que a família tem para a sociedade. Falamos muito isso hoje, em que vivemos momentos tão difíceis na nossa sociedade como um todo, no mundo inteiro, de todo o nosso planeta. E falamos sempre da importância da família. É verdade, mas o que nós estamos fazendo para melhorarmos a situação dentro das nossas próprias famílias? E aqui a gente dá um puxão de orelha para nós mesmos, porque muitas vezes falamos da família dos outros e esquecemos da nossa família. Não enxergamos a nós. O que é que nós estamos fazendo para nos harmonizarmos um pouco mais com os nossos familiares, ainda que isso seja difícil. E já que falamos sobre os grandes momentos difíceis que atravessam a nossa sociedade de hoje, vamos entender que a família é a menor célula da nossa sociedade. Com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 20 pessoas, não importa com quantos, a família é a menor célula da sociedade. E funciona exatamente como o coração. O nosso coração bombeia sangue para todo o nosso corpo, para que ele viva, para que ele tenha a vida. E a família bombeia para a sociedade o que existir dentro dela. Se dentro de um lar houver harmonia, entendimento, aceitação, alegria, respeito, educação, é isso que este lar vai levar lá para fora na sociedade através dos seus integrantes. Agora, se nesse mesmo lar houver intrigas, discórdia, agressões físicas e verbais, agressões psicológicas, falta de entendimento, mentiras, traições, é isso que esta família, que este lar vai levar lá para fora na sociedade também. Por isso que nós dizemos que a família, o lar, é como o coração. Ela vai levar lá para fora o que existir dentro dela. Se dentro da nossa casa houver respeito, entendimento, não estamos dizendo que não haja alguma discussão, algumas diferenças de opiniões, não, isso acontece, é fato. Discussões entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos. Não estamos dizendo que isso não aconteça, isso acontece, porque somos pessoas diferentes, existem diferenças de opiniões. Principalmente dos pais com os filhos, cabe a nós pais estarmos orientando os nossos filhos. É obrigação nossa. E os filhos questionam muitas vezes essas coisas. Faz parte, nós também já fomos mais jovens. E também questionamos muitas coisas dos ensinamentos e das orientações dos nossos pais. Mas quando nós conseguimos manter, mesmo com todos esses problemas, com essas situações, ambientes de alegria, de fraternidade, de carinho, de ajuda uns com os outros, de honestidade, de confiança, de respeito e de educação. Acho que a gente tem que chamar muita atenção para isso dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias. Respeito pelo outro e educação. Se nós conseguirmos tudo isso, a gente vai conseguir levar isso lá para fora. Porque se nós somos, dentro da nossa casa, educados, se respeitamos, somos alegres, somos felizes na casa que estamos, na família que estamos, nós não vamos levar nada diferente para fora na sociedade. Nós vamos acabar levando isso. Por isso nós dissemos, aliás, no início, que o lar é a primeira escola. Porque isso que nós formos aprendendo e colocando em prática no nosso lar junto com os nossos familiares, é o que nós vamos fazer levando lá para fora, na sociedade. E o que acontece com a sociedade hoje? Bom, está acontecendo que nós temos inúmeras famílias desestruturadas. A família hoje está muito desestruturada por inúmeros acontecimentos, por vícios, por falta de educação, por falta de respeito, por falta de conversa, de entendimento uns com os outros,
de uns cuidarem mais da sua própria vida e não estar muito aí com o que está acontecendo, mesmo com aqueles que nós estamos convivendo, e por conta disso temos muitas famílias desestruturadas, onde pais não dão atenção aos seus filhos. Isso é sempre um assunto delicado para se tratar, porque o que significa dar atenção aos filhos? Muitos poderão dizer que, por conta da vida atribulada de hoje em dia, onde pai e mãe têm que correr atrás do sustento para os seus filhos, não tem tempo para estar com eles. Não tem tempo para saber o que está acontecendo na vida dos filhos, para sentar e conversar e tentar captar um pouquinho do que acontece com eles. Mas será que não estamos correndo um pouco demais atrás desse sustento? Será que não estamos sendo excessivos no ponto de vista material e esquecendo um pouco o ponto de vista familiar, da importância de se dar a atenção aos nossos filhos, de saber desde pequenos o que está acontecendo com eles na sua vida, na escola, na rua, com seus amigos, no seu trabalho, se ele já trabalha, na sua vida de relação com outras pessoas, até relação amorosa. Sabemos o que está acontecendo com os nossos filhos? Por conta de tanto trabalho, tanta correria, saímos de manhã e voltamos à noite. Às vezes vemos os nossos filhos dormindo já. E saímos de manhã novamente e não vemos os nossos filhos. Se os vemos muito rapidamente. Aí chegam os finais de semana, estamos cansados, não queremos dar muita atenção. Chegam os finais de semana, eu vou sair, eu vou à praia, eu vou ao campo, vou não sei aonde. Me encontro com inúmeros amigos e aquela festa toda faz parte, precisamos descansar também. Mas é aquele bom papo com os nossos filhos para saber o que está acontecendo com eles. E para que os nossos filhos saibam o que está acontecendo conosco também. Porque isso é uma interação que existe entre pais e filhos dentro de um lar, dentro de uma família. Nas nossas famílias falta aquilo que eu falei, falta muito respeito, falta educação. As pessoas se agridem verbalmente. Eu vou até tirar a agressão física, não vou nem colocar aqui. Que acontece muito mais do que a gente vê na mídia aí, que a mídia passa uma pequena amostra do que acontece nos lares, nas nossas famílias e muitos lares, que são as agressões físicas. Mas eu estou falando da própria agressão verbal, onde as pessoas se agridem mutuamente mesmo. Falta educação nas pessoas no conversar, no expor a sua opinião, no falar aquilo que acha. As pessoas gritam, as pessoas xingam, usam palavras de baixo calão. Isso acontecendo onde? Dentro do lar. Isso acontecendo entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos. Então todo esse desrespeito, toda essa falta de educação também acontecendo dentro dos nossos lares, e aí eu falo de forma generalizada, também desestruturam as nossas famílias de hoje. Muita liberdade. Os pais, por conta de, talvez até por não poder dar muita atenção aos seus filhos, acabam dando muita liberdade para os seus filhos, como se isso fosse compensar, de alguma maneira, aquela atenção que ele não está podendo dar. E aí essa liberdade acaba sendo perniciosa, acaba sendo uma liberdade excessiva, onde pais e mães começam a encontram-se como amiguinhos, entre aspas, dos seus filhos. E eu não estou dizendo, logicamente, que nós não devamos ser amigos dos nossos filhos. Somos. Além da importância de sermos pais, os condutores, os ícones da família como pais, porque pai e mãe são os ícones da família. Pai e mãe são o farol, ou pelo menos deveriam ser o farol dentro de um lar, iluminando o caminho onde os filhos devem seguir. E com isso sermos também amigos dos nossos filhos. É lógico que devemos ser. Mas o que vemos muitas vezes hoje em dia é os pais sendo amiguinhos. São mães disputando, por exemplo, com a filha quem usa o vestido mais curto, o biquíni menor. São pais disputando com os seus filhos quem bebe mais, quem fuma o cigarro mais legal, quem namora mais.
E aí vocês podem dizer, não, ele está falando bobagem, mas não é bobagem. Porque infelizmente isso acontece e muito em muitas famílias. Em pais que estão